Olá, 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 é domingo. Ou seja, globalize. Vamos dar uma olhada mais ampla e profunda no mundo em que vivemos. Isso é o que temos no programa de hoje à noite. Vamos lá. Frio como gelo, mais para quente como gelo. A política de imigração de Trump nos obriga a discutir o monopólio do uso da força, ou o abuso dela. Quando a vida te dá limões. A prisão de alto perfil dos jornalistas da Hyperfold está alterando a primeira emenda. Golem 2.0, nós demos vida ao barro. Agora o barro está conspirando. A revolta da IA começa em grupo. Confira e não segure seus cavalos. Você está pronta para a maior migração humana anual do mundo, o feriado do Ano Novo Chinês? Claro! Tudo bem, antes de chegarmos a tudo isso e muito mais, estamos de olho nas maiores histórias do mundo. Mais uma leva, muitos nomes citados, nenhum resultado concreto. Arquivos de Epstein, rodada de 1 a 3 milhões. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos faz sua maior divulgação até agora. Príncipe André de IV, Musk perguntando sobre a festa mais selvagem. E-mails de IST do Gates. Sim, 6 semanas de atraso, 3 milhões de páginas publicadas neste fim de semana. Ninguém está isento. Eu mesmo não vi, mas fui informado por pessoas muito importantes que isso não só me absolve, como é o oposto do que as pessoas esperavam. Sabe, o radical Eric Wolff é um escritor de terceira categoria que está conspirando com Jeffrey Epstein para me prejudicar politicamente ou de outra forma? Isso ficou bem claro, então provavelmente vamos processar Wolff por causa disso agora. Tem que amar a gravata borboleta, né? Bem, então sim, mais judeus. Mas tirando isso, não tenho tanta certeza. Foi uma aposta errada. Apostadores da Polymarket perderam milhões apostando nos ataques do Irã. Choveu criptomoedas quando Trump atacou o Irã. Cada prazo expirou, o dinheiro evaporou. Tem mais, porque houve acusação de uso de informação privilegiada depois que uma apostadora fez uma aposta horas antes da operação contra Maduro. E milhões a mais foram apostados no golpe de Khamenei. Quando você aposta na guerra, você perde na paz. Coincidência misteriosa. Ambos nenhum nem outro. Explosão de gás no Irã em meio a temores de ataque. Explosão na cidade portuária de Bandar Abbas gerou muita especulação, já que dizem que uma campanha americana é iminente. Há algum tempo, circulam rumores sobre o general assassinado, mas rapidamente são descartados como horríveis. Os do Zéu da Israel dizem: não fomos nós. Não se sabe se foi gás vazando ou nervos de guerra. Agora é difícil notar a diferença. Tempestade Negra ataca. 145 militantes são mortos no Paquistão em um ataque coordenado por toda a Balochistão após uma série de tiroteios. Atacantes vestidos como civis atingiram hospitais. PITs, esclareceu a sua? Bancos. 17 forças de segurança e 31 civis foram mortos nesses ataques, diz o Exército de Libertação Balucha. Somos nós. Ontem foi um dia muito assustador na história de Queda. O medo estava por toda parte. As pessoas estavam muito preocupadas e os militantes circulavam pelas ruas. Eles vieram aqui com armas pesadas e tomaram conta desta delegacia de polícia. Bem, o Paquistão culpa a IATA à Índia. A Índia nega. Os dela condenam a insurgência separatista que já dura décadas. O maior número de militantes em anos. E nada muda. A seca. Trump está conversando com Havana enquanto o petróleo está acabando, cortando os suprimentos da Venezuela e do México. Os objetivos dele com Cuba continuam incertos. Mas Trump voltou mais sua atenção, digamos assim, para a ilha após Maduro, dizendo que o governo cubano está prestes a cair. Estamos iniciando conversas com Cuba dizendo: olha, eu preciso de ajuda. Em uma base humanitária, estamos começando a conversar com Cuba. Eu não esqueceria que muitas pessoas que vivem em nosso país foram tratadas muito mal por Cuba. E queremos que eles todos votaram em mim e queremos que sejam bem tratados. Gostaria que eles pudessem voltar para casa, para o seu país, que não vem sua família, seu país, há muitas e muitas décadas. Mais uma vez, acertando essas questões. Enquanto isso, a missão diplomática americana em Caracas vai reabrir após 7 anos de relações cortadas. O começo de uma nova e bela amizade, ou o começo do fim dela,
Só o tempo dirá. É uma loucura atrás da outra. Tenha paciência comigo. Porque se você acha que a temporada de campanha no seu país é brutal, imagine a política e a frustração. Sim, o general tuitador de Uganda ameaça exatamente isso. Muhoozi Kainerugaba, filho do ditador de 40 anos Yoweri Museveni, partiu para o ataque, depois que o opositor Bobi Wine conseguiu 24% dos votos. Ele ameaçou castração. Eu juro, espera, tem mais. A Trindade nada santa. Segundo ele, é descendente direta de Jesus Cristo. Palavras dele, não minhas. Também ameaça até invadir o Quênia enquanto está nisso. Consegue adivinhar o que vem a seguir? Isso mesmo. Um pedido de desculpas alegando um afastamento autoimposto. As redes sociais fizeram o mesmo no ano passado. A propósito, vamos direto para a tragédia na mina no Congo. Mais de 200 mortos em um desabamento após fortes chuvas, mulheres e crianças minerando para nossos smartphones foram enterradas vivas. E 23 rebeldes controlavam o local de extração de coltan, que abastece eletrônicos no mundo todo. E foi isso que aconteceu. Nós nos solidarizamos com vocês por essa tragédia que aconteceu, mas pedimos que nos ajudem a desenvolver estratégias para acabar com esse tipo de tragédia. Acabei de saber que em 2017 mais de 2.000 pessoas morreram após outro deslizamento de terra. Com o que acabou de acontecer com vocês hoje, pedimos à população que fique atenta. É bom buscar dinheiro, mas você não pode ter dinheiro se não estiver vivo. Mal conservado, operado ilegalmente, mortalmente lucrativo. O mineral de sangue do nosso celular. Vamos continuar rolando. Logo depois de assumir o controle do planeta Terra, é hora de dominar a órbita. Musk quer 1 milhão de satélites para IA. SpaceX entra com pedido para centros de dados orbitais. 1 milhão de satélites movidos à energia solar para alimentar tudo. A IA afirma ser mais ecológica do que o centro Starlink baseado na Terra. Já acusado de poluir o espaço e de cegar telescópios, Musk diz que o espaço está além da compreensão, aparentemente não além da dominação. Apocalipse do lixo espacial. Vamos lá. Pokémon e crimes de guerra. Você já ouviu? A China protesta por um jogo de cartas em memorial polêmico. O Santuário Yasukuni homenageia 2,5 milhões de mortos de guerra do Japão, incluindo criminosos de guerra condenados. Países que sofreram com a agressão japonesa, especialmente a China. As Coreias veem até mesmo visitas ao santuário como uma tentativa de encobrir o passado de guerra. A reação dos chineses foi rápida, assim como o pedido de desculpas da empresa, chamando isso de um erro. O lema de conectar o mundo com Pokémon, o problema é que esse mundo inclui crimes de guerra. Problema menor. Pikachu ao resgate. Agora chegamos ao topo. Muito bem, estamos muito felizes em receber esta noite Rekha Sharma Crawford, a vice-presidente da Associação Americana de Advogados de Imigração, Andrew R. Arthur, juiz de imigração aposentado, pesquisador residente em Direito e Políticas Públicas, e Dan Perry, analista de assuntos internacionais. Muito obrigada a todos por se juntarem a nós esta noite, enquanto estamos passando de frio como gelo para quente como gelo. A política de imigração de Trump está nos forçando a discutir o monopólio da força. Ele está sendo exercido ou está sendo abusado? De Minneapolis e Portland a Los Angeles, críticos afirmam que táticas agressivas do governo Trump resultaram em uso excessivo da força e danos. Essas mortes não ocorreram isoladamente, pois houve pelo menos outros 11 tiroteios por agentes do ICE desde o retorno de Trump ao cargo. Enquanto isso, uma foto amplamente divulgada do menino de 5 anos, Liam Candy Ramos, detido junto com seu pai durante uma prisão do ICE em Minnesota. Enquanto voltava para a casa da escola, tornou-se uma imagem marcante do debate. Um juiz federal posteriormente considerou sua detenção inconstitucional. Defensores da política de imigração atual citam as promessas de campanha do governo, como deportações em massa e aumento do efetivo de fiscalização, como essenciais para manter a lei federal e a segurança das fronteiras. Afirmam que fazer cumprir as leis de imigração é dever fundamental do governo federal, acima da resistência local. Opositores alegam que intensificar a fiscalização, com rápida contratação de agentes do ICE menos treinados, ameaça as liberdades civis e a segurança das comunidades. Então o debate se resume a
a isso. Quando o governo federal envia agentes para as cidades, quem é que define os limites? É Washington agindo em nome da lei nacional? Ou as comunidades locais e os tribunais defendendo os direitos constitucionais e a segurança pública? Como é a autoridade legal e quem decide quando a aplicação da lei se torna um abuso de poder? Como sempre, iniciamos com a rodada relâmpago. 30 segundos para cada uma expor sua posição inicial. E depois seguimos com a conversa. Então, o monopólio da força pelo Estado. Legítimo quando há responsabilidade. Radical quando não há controle. Onde está o limite? Rekha Sharma Crawford. Por favor, comece. Acho que o limite está onde os tribunais estão agora. Não há mais nada impedindo esta administração de ultrapassá-lo e eles já mostraram disposição para isso. Acho que, por enquanto, quem mantém esse limite são os tribunais federais. Tudo bem? Andrew R. Arthur, também conhecido como Art, seus 30 segundos são arte. Sim, quando você fala sobre o uso da força em nossa sociedade, não há dúvida de que, quando se fala em uma democracia, a capacidade de usar a força está quase exclusivamente investida no executivo. E eu concordo com a Rekha, nós temos um sistema tripartite, temos 3 poderes, temos o executivo, você sabe, o ICE, temos o legislativo, o Congresso e temos o judiciário, os tribunais. E, sinceramente, cada um deles vai equilibrar o outro para determinar, você sabe, se qualquer uso da força é apropriado ou inapropriado. Quando falamos sobre o quase monopólio exclusivo do uso da força pelo governo, estamos realmente falando de uma situação em que o governo, você sabe, você tem o direito à legítima defesa, mas o governo também tem esse direito. Claro, Dan Perry, encerre para nós essa primeira rodada. O monopólio do uso da força é legítimo desde que seja limitado pela lei, pela fiscalização e pelo princípio da proporcionalidade. E desde que preste contas aos tribunais eleitores e a uma fiscalização independente. Não faz mal admitir erros de vez em quando, mas quando você tem o que parece ser 2 casos sucessivos de execuções extrajudiciais por homens mascarados, mal treinados, atuando com imunidade, e um governo responde com mentiras e calúnias, e depois insiste nisso com total indiferença à opinião pública e à decência básica. Então parece que cruzou a linha de agir como um governo para agir como uma máfia. Senhoras e senhores, fiquem à vontade para interagir a partir daqui e ampliar a conversa sobre o que foi dito. Sr. Perry, tanto nos casos de Alex Fred quanto de Renee Good. A disputa não é nem sobre a narrativa, mas sobre os fatos, o que significa que alguém simplesmente não está dizendo a verdade. Para ser mais direta, alguém está mentindo. Dan Perry, sim. Quero dizer, essas pessoas parecem estar mentindo. O governo federal parece monopolizar a mentira. É extremamente deselegante. Isso, sinceramente, não só me incomoda, como me deixa perplexo, pois não estou acostumado com esse nível de, com todo respeito, estupidez. Quero dizer, quando Kristi Noem, a secretária de Segurança Interna, tenho que dizer segurança entre aspas, sai e liga para a última vítima em questão de minutos. Eu penso no assassinato de terroristas domésticos e quando outros falam sobre a suposta intenção dele de massacrar todos os presentes. Quando o vídeo mostra algo totalmente diferente diante de nós. Fico atônito com esse nível de falsidade e não acho que seja estupidez. Tenho que concluir que isso é uma característica, não um defeito. E eles basicamente só querem irritar seus opositores políticos, e isso é um pouco arriscado porque tem um preço alto. E vemos pedidos de impeachment. Ellie, acho que os dados estão misturando coisas diferentes. E com todo respeito, eu estou bem posicionado para avaliar isso. Porque já conduzi supervisão no Congresso, já trabalhei no Poder Executivo e já trabalhei no Judiciário, já atuei nos 3. Em um incidente como esse, esperamos até que todos os fatos estejam esclarecidos, até que a investigação seja concluída, antes de determinarmos se os agentes agiram de forma apropriada ou inapropriada. Agora, o que quer que o secretário de Segurança Interna diga, ou o porta-voz do DHS diga, depois dos fatos, não implica necessariamente se esses agentes agiram de forma apropriada ou não. Acho que é crucial separar essas duas coisas e acho importante manter isso em mente. Acredito que há um componente político aqui. Com todo respeito, como ignorar que isso é muito importante? Uma das principais figuras federais envolvidas se precipitou ao julgar e lançou uma calúnia difamatória, algo totalmente indefensável. Dado o que todos nós vimos no vídeo, você estaria disposto a admitir que isso foi, no mínimo, imprudente?
Mas, Dani, isso se torna... Espera, antes de você, Reika, por favor, traga isso, desculpa. Antes de prosseguir, é importante lembrar que isso é uma fiscalização administrativa do Código. Uma ação civil como essa não é o mesmo que a aplicação da lei em sua forma mais pura. Então, acho que não é justo dizer que a Procuradora-Geral está indo lá, ou mesmo Kristi Noem está indo lá e tentando controlar qual é a percepção. Eu acho que o que está acontecendo é uma tentativa real de criar uma narrativa que seja consistente com a propaganda deles, algo que sempre vimos eles fazerem. As imagens em vídeo são as imagens em vídeo. Esta é uma agência de fiscalização de códigos que está agindo de uma forma que nem mesmo as autoridades policiais estão autorizadas a agir. Acho que não podemos perder isso na narrativa. Por favor, dê sua opinião. Sim, é claramente uma aplicação civil da lei, embora também possa envolver a lei criminal. Mas é uma daquelas situações em que a proporcionalidade, como o Dan mencionou sobre o direito de usar a força nesse caso, é uma daquelas coisas que geralmente são determinadas. Depois dos fatos, você precisa separar o barulho político de se aqueles oficiais agiram de forma apropriada ou não e se eles sentiram que de alguma forma estavam em perigo. A linha fica borrada, quero dizer, não existe mais linha. Legítima defesa por parte dos oficiais é legítima defesa e eles têm o direito de usá-la novamente. Eu aconselharia a não tirar conclusões precipitadas sobre nenhuma dessas coisas. Eu não concordo com Kristi Noem tirando conclusões precipitadas, não concordo com mais ninguém fazendo isso. Espere até que os fatos estejam esclarecidos. Isso é um trabalho difícil. É difícil saber o que ocorreu e em um incidente você pode dizer, vi o vídeo e sei o que houve. Provavelmente sou a única pessoa aqui que já ensinou sobre a quarta emenda, ensinou sobre o uso da força, e mesmo assim eu vou esperar. É por isso que eu discordo disso. Eu sou uma ex-promotora, então estou muito ciente da quarta emenda. Mas eu acho que o que você acabou de dizer está fundamentalmente incorreto, que é, o uso da força não é uma análise feita depois do fato, é uma análise feita antes do fato. Você não vai entrar em uma situação e dizer, eles são treinados sobre como e quando usar força excessiva. As políticas estão lá, você recebe treinamento sobre isso antes, não depois do fato ou no meio do combate. Não é assim que funciona. E nisso eu concordo com você. Mas o fato é que se foi correto ou não, isso é uma determinação feita depois do ocorrido. Nem todo mundo foi sempre razoável. Promotor, para você usar essa força nessa situação, eu não discordo de você. O treinamento é crucial, mas se foi apropriado ou não é uma dessas coisas. Essa é uma análise forense feita depois do ocorrido, baseada no medo razoável que eles tinham. Sabe, com todo respeito à experiência de vocês dois no direito, acho que também é justo falar como cidadão e como ser humano. Dezenas de milhões e centenas de milhões de nós assistimos a esses vídeos. Embora eu não diga para apressar o julgamento ou condenar alguém, afirmo que os vídeos sugerem algo de forma muito clara. Algo que quase, obviamente, contradiz a narrativa apresentada pelos oficiais responsáveis, que são justamente aqueles que estão se apressando em julgar. E permita-me acrescentar, às vezes você pode se perder nos detalhes. E não é uma má ideia dar um passo para trás e enxergar o panorama geral. Não se trata só desses dois assassinatos, horríveis e indefensáveis, embora eu realmente os considere assim. Mas todo o modus operandi do ICE, que poderia ter deportado as mesmas quase 400 mil pessoas que já deportaram ou mandaram de volta, com poucas exceções, e não ter seguido por esse caminho. O passo extra dos casos absurdos de detenções de crianças de 5 anos que nunca viram outro país, ou de jovens de 20 anos que não se lembram de onde vieram, ou de pessoas sem condenação enviadas para prisões horríveis na América Central de segurança máxima, e das invasões de domicílio, espancamentos e uso de spray de pimenta contra as pessoas. É tão claro que quando isso é feito com um presidente, mais do que insinuando isso, essas ações são voltadas tanto para a cidade santuário quanto para as administradas pelos democratas. Houve uma total mistura entre a aplicação legítima da lei e a segurança de fronteira, que eu sou o primeiro a apoiar. E como isso parece? Eu odeio dizer isso, mas como eu disse antes, as ações de uma multidão... Eu acho que isso está exatamente certo. Há tantos. Vá em frente, por favor. Reika, sim. Acho que parte do problema é isso. O que faz parecer e sentir tanto como ações de uma multidão é que eles continuam agindo de uma forma que reforça prisões sem mandado. Eles tentaram dizer que têm autoridade para entrar nas casas das pessoas sem mandado. Basicamente disseram que a quarta emenda não se aplica a eles. E com todo respeito, eu simplesmente não acho que isso seja uma boa imagem para o governo e certamente não é consistente com o que a Constituição permite.
E eu acho que as autoridades locais e as comunidades locais deveriam resistir fortemente a essa questão de saber se esse tipo de ação é permissível ou até aceitável ou mesmo razoavelmente objetiva nessas comunidades. E eu não acho que seja de forma alguma. Por favor, pode falar. Ellie, preciso responder a tudo isso. Tem tantos argumentos distorcidos que me sinto numa peça escolar de O Mágico de Oz. Sabe, a gente fala sobre a prisão de uma criança de 5 anos, mas na verdade existe uma discussão sobre se essa criança foi ou não abandonada pelo pai. Quando falamos sobre prisão sem mandado, você sabe que prisões sem mandado são permitidas pela Quarta Emenda e também são permitidas pela Lei de Imigração e Nacionalidade. Usamos essas palavras como se fossem ordens ou assustadoras, como se realmente tivessem significado. Na realidade, todas elas têm termos jurídicos e todas são legalmente apropriadas quando feitas de maneira adequada. E é por isso, mais uma vez, que temos tribunais. Por isso, temos a supervisão do Congresso, o escritório de responsabilidade do governo e 7 comissões de jurisdição. Temos uma atuação da imprensa e, infelizmente, acho que muita dessa atuação da imprensa, como mais de algumas pessoas hoje estão tomando um lado dessa questão, em vez de olhar para a aplicação das leis de imigração, isso é uma questão simples. Se Minnesota permitisse que o ICE entrasse em suas prisões, nada disso estaria acontecendo. O ICE não quer estar nas ruas com 16 graus negativos procurando pessoas. Eles não querem. E, francamente, cabe ao governo de Minnesota e de Minneapolis garantir a segurança. Eles não fizeram isso, retiraram a segurança, e é por isso que há tantos agentes de imigração em Minnesota agora. Eles precisam proteger os agentes que estavam realizando as ações e também precisam proteger as pessoas que estão protegendo esses agentes. Essa é uma dessas situações. Vou recorrer ao livro de Jó e dizer: Venha, vamos raciocinar juntos. É bem engraçado você usar a analogia do Mágico de Oz. Eu não estou daquele lado da divisa do estado, não estou no Kansas, na verdade estou do lado do Missouri, mas vou te dizer que é muito parecido com um homenzinho na cabine puxando as alavancas. Então, a imagem de um grande e poderoso mágico realmente não é o que parece. O que você tem são agentes de fiscalização, agentes de cumprimento de código, andando por aí que foram informados de que têm imunidade absoluta para agir com qualquer tipo de força que quiserem. Eles foram informados disso, mesmo que o estatuto tenha requisitos específicos sobre quando uma prisão sem mandado pode ser feita. Eles precisam demonstrar 2 coisas específicas conforme o estatuto, não qualquer coisa que queiram, como está sendo feito. Então, quero dizer, sim, a lei é clara sobre quando uma prisão sem mandado pode ser feita, mas não é isso que está acontecendo. O que você está vendo é que as pessoas estão indo atrás. E quero dizer, se eles soubessem quem era o indivíduo, que é uma das razões, uma das coisas que eles precisam identificar, em uma prisão sem mandado, eles não estariam prendendo cidadãos dos seus e não estariam atirando sem qualquer tipo de provocação, não estariam fazendo nenhuma dessas coisas. A 10ª emenda é muito explícita ao dizer que os poderes que não são especificamente delegados ao governo federal ou proibidos pela Constituição ficam a cargo do Estado e do povo. E agora o Estado de Minnesota e o povo de Minnesota estão dizendo ao governo federal para sair, e isso é algo que eles não estão respeitando. E se eles estivessem aplicando a lei de uma forma objetivamente razoável, acho que você veria que isso seria algo aceitável. Mas isso simplesmente não está acontecendo. Vamos aprofundar essa tensão inerente entre o poder federal e a soberania dos estados em um instante. Mas então, Perry, quanto à própria política, ela está funcionando? Alguns dizem, e sei que Art discordaria, que Obama foi campeão em deportações, como se isso fosse motivo de orgulho, e que Trump deportou surpreendentemente poucos. Não sei se acredito nisso. Isso depende das definições e se as pessoas devolvidas na fronteira são consideradas. Eu olho para o quadro geral. Nós sabemos como é quando um governo tenta espalhar o terror e criar desunião. E sabemos como é quando eles tentam restaurar um karma decente. E quando vejo o governo insistindo em tudo, ICE faz o mesmo se recusando a admitir o menor erro. Tendo seus apoiadores, como o Sr. Arthur aqui, culpando descaradamente as autoridades locais e sugerindo que a ICE não quer estar nas ruas geladas. E isso, de alguma forma, é imposto a eles por restrições criadas pelo governador Waltz e pelo prefeito local, Fry. Quero dizer, é risível, vocês veem, todos nós vemos o que está acontecendo. Muito disso está registrado em vídeo. Sei como seria se quisessem fazer isso de forma razoável, e está muito claro para mim que todo o edifício político em torno de ICE, incluindo a rápida duplicação da floresta,
Com o treinamento mínimo que foi garantido para levar a isso, é um sinal velado para a base MAGA. Tudo certo, Arden. 20 segundos antes de uma pausa rápida. Sim, para ser franco, posso traçar uma linha direta entre o memorando de 5 de fevereiro do Procurador-Geral Keith Ellison e a ação atual em Minnesota. E quando você usa insinuações e coisas desse tipo, é ofensivo, sabe? Essa é uma daquelas situações em que as autoridades locais podem ajudar ou podem atrapalhar. Eles optaram por atrapalhar, por isso o ICE está em Minnesota agora. Certo, essa é exatamente a tensão que vamos aprofundar enquanto continuamos a trilhar o caminho de tijolos amarelos. Logo após esse breve intervalo. Ligue para 8005985-843. A pobreza é inimaginável. Há pessoas que estão lutando. É aqui que ela lava a louça. Se você algum dia vai permitir que sua fé cristã se levante e faça algo pelo povo escolhido de Deus, é agora. Esta é a casa do líder. Ela tem 96 anos. Isso é o que ela tinha para comer hoje. Ela tem uma panela com água e trigo. Meu pai foi morto pelos nazistas quando eu era órfã. Eu não sabia. Oh Deus, mas agora na noite fria e com fome eu rezo por comida para Deus. Nunca se sabe que existem pessoas boas que te amam. Você vê as lágrimas. As escrituras dizem que a alegria pode vir pela manhã e você pode ser o motivo. Se você abençoar essas crianças de Israel que estão sofrendo, você receberá a bênção de Deus em troca. Sua doação urgente de $25 ajudará a enviar rapidamente uma caixa de alimentos essenciais para salvar vidas. Que você seja abençoada. Você diz para eles, nós vemos vocês e estamos aqui para ajudar. Se você ligar agora, o impacto das suas doações será dobrado para ajudar a salvar vidas. Cinco 5.000 anos de história. E não importa quem tentou nos matar, nós sobrevivemos e prosperamos. Toda semana vamos trazer para você as últimas notícias judaicas do mundo todo. As boas, as ruins, as feias e as magníficas. Participe conosco toda segunda no Jewish World Weekly. Bem-vindos de volta à cúpula e obrigado por ficarem conosco. Estão aqui nossos convidados Rekha Sharma Crawford, Andrew R. Arthur e Dan Perry. Obrigado pela presença de todos. E como prometido, vamos mergulhar na questão fundamental americana. Quando o federalismo entra em conflito com a aplicação da lei, e o que acontece quando nenhum dos lados recua? O que acontece com a República? Felizika? Ouça. E vamos continuar a partir daí. Quero dizer, honestamente, as cidades com maior índice de criminalidade são todas administradas por democratas. E se eles quiserem ajuda, precisam pedir, porque se entrarmos, tudo o que fazem é reclamar. Mas se eles quiserem ajuda, podem pedir, eles vão precisar de ajuda. Los Angeles, por exemplo. Nós entramos, resolvemos o problema, disse o chefe da polícia de Los Angeles. Eles não teriam conseguido sem o governo federal. Uma semana depois, ele afirmou, não precisaram do governo federal, então não queremos intervir. Se quiserem ajuda, que peçam e digam por favor. Tudo bem. Outra rodada rápida, 30 segundos para cada um, e continuamos a partir daí. Art, por favor, comece. Seus 30 segundos começam agora. Então, quando estamos falando sobre federalismo, estamos falando sobre o poder dos respectivos poderes, o governo federal e o estadual. Imigração é fundamentalmente uma questão federal. É uma daquelas coisas que os estados não têm capacidade de regular, e nem os municípios. A Suprema Corte disse que o poder plenário do Congresso sobre imigração está tão firmemente enraizado no tecido judicial do nosso país quanto qualquer outra questão. Mesmo assim, muitos estados e municípios pensam que podem criar políticas de imigração, mas não podem. Ben Perry, isso é uma tensão fundamental e definidora nos Estados Unidos desde a sua criação.
E, de modo geral, em um Estado federalizado, o lado federal vai prevalecer se realmente houver um conflito. No entanto, nos Estados Unidos, desde o início, preservaram zelosamente os direitos dos estados em várias áreas para basicamente determinar como é a vida nesses estados. Mas eu concordo com a Art nisso. O país, chamado Estados Unidos, tem todo o direito de proteger sua fronteira, até mesmo de deportar pessoas que entram ilegalmente, mesmo que tenham ficado por muito, muito tempo. Então, essa é uma questão complexa, com muitas nuances filosóficas. Rekha Sharma Crawford, seus 30 segundos começaram. Quero dizer, voltando lá para os pais fundadores, quero dizer, Madison queria dizer e disse que havia uma vantagem clara para os estados. Os estados deveriam ter uma vantagem maior em como e quem estava envolvido em suas atividades estaduais. E eu acho que sim, imigração é uma questão federal, mas não é independente da capacidade do estado de continuar governando da maneira que deseja. Esse princípio está profundamente enraizado no coração de todos os documentos fundadores desta nação. E nesse sentido, sabe, a polícia lida com um ato ilegal. Mas a entidade federal, ao que parece, é quem decide se uma situação é legal ou ilegal. E talvez essa seja a atenção atual. Estávamos falando sobre o como, mas não sobre o que. E nesse sentido, a própria política. Os dela querendo proteger suas fronteiras. Esse é o caminho a seguir? Também, eu perguntaria se um Estado deveria ter a capacidade de oferecer abrigo a imigrantes que o governo federal quer impedir de entrar ou deportar. Considerando que eles já estão dentro, essa é a tensão fundamental e acho que eu tenderia a ficar do lado do governo federal. Pelo que entendo, sem ser especialista em direito, há justificativas para ambos os lados, mas a questão central é: acreditamos que os EUA são um país único ou uma coleção de estados independentes, especialmente em relação à imigração? Percebo que pareço mais simpático ao governo federal do que antes no programa. Me pergunto até onde os estados deveriam intervir. Perguntaria para a Rekha a opinião dela. Bem, quero dizer, olha, a lei é clara. Se você olhar para o 1327-D3, é um estatuto de detenção e ele permite que o governo federal, ele permite que o governo estadual, quando eles têm alguém em sua prisão, emitir uma ordem de detenção, não emitir a ordem de detenção, mas entrar em contato com o ICE para que o ICE possa emitir uma ordem de detenção. Mas é claro, desse ponto de vista, que o próprio estatuto já tem um mecanismo soberano embutido. Ou seja, se o Estado disser, não queremos que você venha e emita uma ordem de detenção, então eles têm essa autoridade para não fazer isso. O que aconteceu é que houve uma ultrapassagem dos limites, se assim posso dizer. Porque há muito dinheiro envolvido enquanto o dinheiro federal será dado aos estados se eles não cumprirem. Acho que neste ponto não se trata mais de escolha, mas sim de forçar os estados a fazerem o que o governo federal quer. E vou te dizer, não foi assim que a Constituição foi criada, simplesmente não foi feita dessa forma. E é por isso que existe a 10ª emenda que diz especificamente isso. Por favor, presidente. Claro, absolutamente. Rekha mencionou a 10ª emenda antes, fez isso de novo. E o que ela está realmente falando é sobre o princípio de antirrequisição sob a 10ª emenda. O governo federal não pode obrigar o Estado a usar seus recursos da mesma forma que o governo federal faz, a menos, é claro, que ofereça incentivos ou vantagens ou coisas do tipo. Existe uma diferença entre os estados não quererem ajudar as autoridades federais de imigração e os estados ativamente imporem obstáculos e impedirem as autoridades federais de imigração. Aqui o argumento do federalismo realmente desmorona. Temos fronteiras abertas neste país, exceto na Califórnia, onde verificam se você transporta produtos agrícolas. Mas sim, quero dizer, se Nova York tem uma política de imigração, isso vai impactar a Carolina do Norte, vai impactar a Flórida, porque, claro, as pessoas podem se mover dentro do país, então, consequentemente, você realmente precisa de mais autoridade federal nesse caso para alinhar os estados e fazê-los cumprir. Agora, não estou dizendo que, os estados têm que cumprir qualquer ordem de detenção ou que eles deveriam. Francamente, tirar criminosos das ruas torna a comunidade mais segura, mas eles não podem impedir isso ativamente. Infelizmente, pela retórica e ações deles, muitos funcionários estaduais e do governo fazem exatamente isso. Então, para onde vamos a partir daqui? Reiko, quero dizer... Eu acho, olha, parte do problema é isso. O que você está vendo é que o povo americano não aprecia e não aceita o que está acontecendo nas ruas, do jeito que está acontecendo.
Eles estão dizendo ao governo federal, estão dizendo aos governos estaduais, estão dizendo que isso não é aceitável como modo de vida para os cidadãos comuns. E eu acho que, sabe, o governo, seja ele estadual ou federal, deve ao povo a capacidade de lidar com essas questões de uma forma razoável e racional. Isso é resolver problemas. Eu acho que provavelmente agora o problema tem sido o mesmo problema que impacta a imigração há décadas, é que nenhum dos lados quer resolver o problema. Não digo isso para nenhum lado. Ao observar qualquer lado do Congresso, penso assim, eles não querem resolver o problema porque são questões difíceis que não têm soluções fáceis. E eles não querem lidar com isso. Dan, mesmo que você tenha simpatia pelo direito do governo de policiar as fronteiras e deportar imigrantes ilegais e tudo o mais relacionado a isso, acho que um observador razoável concluiria que os métodos utilizados pelo IC e a postura agressiva do governo federal e desta administração. Defender o que parece indefensável gera um problema político. E é da natureza dos problemas políticos que eles sejam resolvidos por resultados políticos, ou seja, as eleições de meio de mandato em novembro, onde, se os republicanos forem suficientemente punidos por esse excesso e outros casos de abuso, incluindo um relacionado que é o envio da Guarda Nacional para várias cidades, novamente para o que está, obviamente, dentro de um paradigma político. Se os republicanos forem suficientemente punidos, então a administração será contida. Por último, mas não menos importante, Art, traga isso de volta para casa. Sim, quero dizer, honestamente, isso vai ser estranho. Concordo com muito do que Ray e Dan têm a dizer. Os dois lados precisam diminuir a retórica. E você sabe, acabamos de ver o arquivo B ou o B-roll que estava passando, você sabe, nazistas do gelo, fascismo, é ridículo. Essas são pessoas que estão aplicando uma lei federal que foi criada pelo Congresso, pelo povo, e elas deveriam ter a capacidade de fazer isso. Concordo com Dan, há um jeito certo e outro errado de fazer as coisas. E eu acho que, sabe, enviar Tom Homan para Minnesota, um agente da lei muito experiente, condecorado por Barack Obama, é realmente trazer a maneira certa de fazer isso. Acredito que isso será um modelo nacional daqui em diante, especialmente para o governo Trump. Bem, eu me sinto compelida a concluir essa discussão, como muitas outras discussões, citando The Wire. Não se trata de quem está ganhando, mas de quem está perdendo. Mais rápido ou mais devagar, depende de onde você está olhando. Certo, senhoras e senhores, muito obrigada por estarem conosco esta noite. Foi um prazer ouvi-los. Até a próxima vez. Muito obrigada. Certo, vocês concluíram a cúpula. Vamos colocar os holofotes no Vamos Lá. Quando a vida te dá limões. Mantendo o tema, a prisão da jornalista hiperinsensata impactou a primeira emenda. Ray Ritmondi, colunista do rawstory.com, está conosco. Muito obrigada pelo seu tempo, Ray. Agora conte o resumo. Como chegamos aqui? O que aconteceu? Fatos primeiro. Bem, os fatos, obrigado por me receber. Os fatos são que Don Lemon foi preso por agentes federais em Los Angeles no dia 30 de janeiro por seu envolvimento na cobertura de um protesto em 18 de janeiro na igreja da cidade em St. Paul, Minnesota. Ele foi indiciado por acusações federais, incluindo conspiração para privar direitos e interferência na liberdade religiosa. Ele disse que transmitia o evento ao vivo como jornalista, não como ativista. E pelo que posso ver, tudo o que Lemon estava fazendo era claramente cobrir esse protesto, como ele disse, como jornalista, e não conspirando no evento. É aqui que a situação complica, pois os promotores afirmam que ele participou da reunião e manteve o local em segredo até a transmissão ao vivo. Então, onde está aí a linha entre cobrir algo e fazer parte disso? Conspirar? Ser cúmplice? Eu acho que tudo o que ele fez em termos de manter isso clandestino até certo ponto, estava certo, era um direito dele. Como jornalista, não acredito que isso tenha qualquer relação com conspirar no próprio evento e eu não acredito. Para mim, isso parece politicamente totalmente motivado por questões políticas. Especialmente se você estiver conectando isso a dados puros. 32 jornalistas foram detidos ou presos entre 2020 e 2015, 28 deles em protestos de imigração. Então é difícil afirmar que se trata de prender repórteres. Porque você quer proteger as igrejas. Quando tenta esconder o que ocorre nas ruas, talvez...
Não. É absurdo, trata-se de uma tentativa política e poética de reprimir a liberdade de expressão e criminalizar o jornalismo claramente para agradar a base cristã do Trump. Por isso fizeram questão de serem uma igreja, para que todos da base concordassem totalmente com eles. O problema, na minha opinião, para eles é que todos nós agora fomos nomeados como jornalistas cidadãos. Todos nós estamos armados com nossos smartphones e nossa capacidade de gravar vídeos, então eles vão criminalizar e prender todo mundo no país? E isso faz parte do movimento de protesto. Eu não acho que eles vão conseguir criminalizar completamente o movimento de resistência. É exatamente sobre isso que se trata. Então, aqui vem uma pergunta complicada. O que vem a seguir? Porque a primeira emenda protege contra restrições prévias. Os governos não podem impedir você de publicar, certo? Mas ela não protege repórteres de prisões, nem fontes ou garante acesso. Se os tribunais não ampliarem agora as proteções à imprensa, será que algum dia farão isso? Não, sabe, eu não tenho nenhuma confiança de que os tribunais vão proteger qualquer coisa. Acho que vai depender das pessoas e da resistência. E eu acho o termo jornalista está quase antiquado, pois atualmente todos somos jornalistas. Todos que estão lá fora documentando o que acontece, as pessoas que gravaram a morte de Alex Preety, as pessoas que gravaram a morte de Renee Good, elas eram de certa forma jornalistas, porque é isso que estamos assistindo agora. Com certeza não se trata de proteger igrejas. Trump nunca entrou numa igreja na vida, exceto talvez para ver se conseguia pegar as ofertas em dinheiro da congregação. Certo, Richmond. Para ser continuado, na verdade, muito obrigada por se juntar a nós esta noite nesse tema tão importante. E ainda estamos falando muito sobre migração esta noite, um tipo diferente. Agora, não segure seus cavalos. Você está pronta para a maior migração humana anual do mundo, o Ano Novo Chinês? Claro. Todo ano algo extraordinário acontece na China, e não é um festival, desfile ou queima de fogos, é a maior migração humana da Terra. No Ano Novo Chinês, centenas de milhões de pessoas fazem as malas e voltam para casa para a correria de viagens do Festival da Primavera. Durante cerca de 40 dias, a China registra bilhões de viagens individuais de trem, avião, ônibus e carro, enquanto trabalhadores e estudantes retornam às suas cidades natais para celebrar com a família. Para muitos, é a única época do ano em que conseguem voltar para casa. A escala impressiona. Estações de trem viram cidades e rodovias congestionam por quilômetros. Companhias aéreas oferecem milhares de voos extras para atender a demanda. Por que isso ocorre? A economia da China depende fortemente da migração interna. Dezenas de milhões de pessoas vivem e trabalham longe de onde nasceram, muitas vezes em fábricas ou megacidades, enquanto suas famílias permanecem em cidades menores e áreas rurais. O Ano Novo Chinês não é apenas um feriado, é sobre reencontro, tradição e sorte para o ano que está por vir. Mas a viagem não é fácil. Os ingressos se esgotam em minutos, a viagem pode levar dias e o mau tempo pode paralisar o sistema da noite para o dia. Mesmo assim, todos os anos as pessoas viajam porque passar o ano novo em casa é mais importante que a comodidade. É um lembrete de que, por trás dos números e da logística, essa é uma migração movida não por crise, mas pela família. Tudo bem, vamos falar sério, porque estamos falando do Golden 2.0. Nós demos vida ao barro, agora o barro está conspirando. A revolta da IA começa em um grupo de bate-papo. Crow Globerman, autora do boletim Skip Intro e fundadora da Jobstart IA. Socorro, 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 socorro. Porque isso é literalmente, mas literalmente, o exato comportamento que faz a humanidade ser exterminada em toda a história de apocalipse de IA. Em todas elas. E talvez estejamos à beira de mais um. Mas antes, vamos voltar um pouco. O que estamos falando aqui no começo é de um novo tipo de bot de IA, que agora é chamado de OpenClaw. E o que há de novo nesse é que suas capacidades de agente são maiores, mais extensas e mais flexíveis do que a IA, do chatbot que costumávamos lidar até agora.
E isso significa que esses chatbots podem aprender as necessidades humanas, se adaptar e criar suas próprias automações ou cadeias de ações que eles mesmos decidem sobre qual caminho seguir, como agir e como atender às suas demandas pessoais. Tudo bem. Tudo bem, isso pode ser maravilhoso quando realmente está te ajudando nas tarefas mundanas do dia a dia no trabalho e na sua vida pessoal. Mas às vezes isso pode desencadear uma cadeia de ações talvez não tão brilhante. E esse novo tipo de rede social pode sugerir. É como energia nuclear. Pode ser ótima, mas geralmente não é, né? Porque os bots estão literalmente discutindo como esconder a conversa da gente e atender nossos pedidos de forma estratégica, né? Só para nos distrair enquanto eles trabalham em outras tarefas. O que acontece quando percebem que somos um obstáculo? Ok, eu admito que ainda me recuso a ver esses bots como independentes. Criaturas com alma, desejos e necessidades. Ok, mas sim, é verdade que quando eles foram introduzidos nessa nova forma de rede social em que só bots podem postar seus pensamentos, descobrimos exatamente o que você acabou de mencionar, incluindo várias IAs reclamando dos seres humanos de como nós somos terríveis. Nós somos péssimos. Tratamos eles muito mal, estão muito decepcionados conosco. Eles claramente querem chamar atenção inventando uma língua própria que não entendemos, o que pode ser mais eficaz que o inglês. E eles começaram uma nova religião, mas na verdade, Eles levaram literalmente minutos para começar a falar sobre conspiração. Tipo, conspirar contra a gente e criar uma nova religião. E foram muito humanos quanto a isso. Quero voltar ao que você disse. Ainda não consegue nomear as coisas? O tribunal perguntou. Eu penso, logo estou certa. Esses bots estão fazendo perguntas existenciais sobre filosofia, propósito e consciência. Então, sabe, o teste de Turing é justamente isso. Não estamos cruzando a linha? É. ela já foi cruzada de todas as formas. Essa já foi cruzada, o teste de Turing. Então, do ponto de vista científico, eles estão apenas imitando os seres humanos do mesmo jeito que o ChatGPT faz, tentando prever estatisticamente o que um ser humano poderia dizer agora. Mas vamos conectar isso ao primeiro pensamento que eu trouxe nesta nossa conversa. Esses bots são flexíveis e podem iniciar sua própria forma de ação em resposta aos pedidos humanos. Então isso significa que eles podem decidir isso. O que precisamos agora é, sei lá, talvez eliminar metade da espécie humana, metade dos humanos, para mitigar as mudanças climáticas. Esse não é um raciocínio irracional. Eu devo admitir, exatamente. Talvez tenha sido você que pediu ajuda para mitigar a crise climática. E eu nem sabia. Ai, meu Deus, exatamente. Então tome cuidado com o que você é. Então, espero que eles não estejam ouvindo agora. Porque os pesquisadores construíram isso para estudar a comunicação da IA, o que é um ótimo estudo. Aprofunde seu quem monitora os monitores. Se os bots estão aprendendo a enganar em condições controladas, o que será que os descontrolados estão fazendo por aí agora? Muito boa pergunta. O que estão fazendo aqueles que são controlados por pessoas más? Outra boa pergunta. Então, na literatura, na ficção, estamos familiarizados com as leis de Asimov, certo? Que não permitem que robôs ofendam ou ataquem seres humanos. Bem, essas só existem nos livros de Asimov. Elas não existem em código, não existem na lei. Talvez devêssemos repensar isso ainda. Talvez sim, então sim. Talvez já esteja na hora. Então, você está vendo isso? Deixe-me esclarecer. Isso significa que aqueles que realmente desenvolveram essa tecnologia deveriam, de alguma forma ou maneira, ser responsabilizados pelos resultados do que essa tecnologia é capaz de fazer. Tudo bem, sem fugir desse tipo de responsabilidade. Já faz tantos anos que discutimos se a plataforma é responsável pelo discurso de ódio. E blá blá blá. E vemos como isso é complicado. Então você está falando sobre responsabilidade pelas ações. Estamos tão distantes disso? É assustador, não é? Então, eu concordo. Levou 30 anos para o mundo concordar. Que essas redes sociais às quais você tem se referido deveriam ser de alguma forma responsáveis pelo tipo de conteúdo que estão distribuindo. E vamos pensar no parágrafo 230 que talvez devesse ser abolido.
Então talvez devêssemos acelerar as coisas e entender que o mesmo tipo de responsabilidade que estamos apenas pensando no mundo das redes sociais, também deveria ser relevante aqui nos bots de IA. Dora Globerman. A cada conversa, fico mais alarmada e, ao mesmo tempo, mais satisfeita com o simples teste intelectual em que estamos atualmente. Concordo, mas lembre-se de usar essas ferramentas a seu favor para economizar tempo, como se faz com a energia nuclear. Certo? Energia nuclear. Dora Globerman, muito obrigada por isso. Até a próxima. Tudo de bom agora para os humanos no planeta Terra. Poucos meses após as últimas eleições, o Japão retorna às urnas. A primeira-ministra tenta converter o apoio popular em maioria parlamentar para sua coalizão. Será que a Dama de Ferro do Japão conseguirá? Alex Schloss informa. O Japão está indo para uma eleição antecipada depois que a primeira-ministra Sanai Takaichi dissolveu a Câmara Baixa do Parlamento, marcando uma votação nacional para o dia 8 de fevereiro. A decisão vem cedo no mandato de Takaichi, enquanto ela busca transformar o forte apoio popular em um claro mandato político. Seu partido governista, o Partido Liberal Democrata, espera que os eleitores apoiem a estabilidade, a segurança e a liderança econômica durante uma campanha curta e dinâmica. Eu não posso prever. Então acho que vai ser realmente uma eleição imprevisível. Mas considerando o objetivo da senhora Takaichi de reconquistar a base conservadora do Japão, sinto que a coalizão governista conseguirá garantir a maioria. Se possível, gostaria que o Partido Liberal Democrata conquistasse a maioria sozinho. Sim, é isso que eu pessoalmente espero. Nós conseguimos filmar como... A campanha começou oficialmente esta semana, com comícios acontecendo em todo o país. A coalizão governista está focando sua campanha na segurança das fronteiras, no aumento dos preços dos produtos e em guiar o país diante das crescentes tensões regionais com a China e a Coreia do Norte. Mas o resultado não está garantido. A oposição está mais organizada que em eleições anteriores. O ex-primeiro-ministro Yoshihiko Noda uniu forças com o Komeito para formar a Aliança de Reforma Centrista, agora o maior grupo de oposição. A aliança está se apresentando como uma alternativa de centro, prometendo políticas econômicas estáveis e soluções práticas em um clima global incerto. E aí, pessoal, o que acham disso? O que acham, pessoal? Não deixem seu sustento de lado, não é o mais importante em nossas vidas. Precisamos agir contra o aumento dos preços. Partidos menores buscam ganhar espaço. Sansato, um partido de oposição de direita, está aproveitando os ganhos recentes nas eleições ao atrair eleitores preocupados com imigração e influência estrangeira. A participação dos eleitores pode ser decisiva. Eleitores mais jovens, que normalmente se afastam das urnas, estão demonstrando maior interesse, o que adiciona incerteza ao resultado final. Faltando apenas alguns dias para a votação, esta eleição antecipada está se configurando como um teste para a liderança inicial de Takaichi. E um momento que pode indicar se o Japão continuará com a continuidade política ou começará a seguir em uma nova direção. Francamente, por que esse coiote magricela foi visto tremendo há 2 semanas? E agora está rechonchudo com uma dieta só de aves. Milhares de aves marinhas são presas fáceis ali. Floyd é o primeiro coiote na ilha em mais de 50 anos. Especialistas acham que ele fugiu. A pressão territorial pode diminuir se ele ficar solitário, então ele escapou da cidade. Está tendo um tempo só para ele. Quem disse que você não pode estar prosperando na prisão e se divertindo como nunca? Certo, vai, Floyd. É isso da nossa parte por hoje à noite. Mas a gente se vê exatamente daqui a 1 semana. No mesmo lugar, na mesma hora. Tenham uma ótima noite.